Então, como a gente tinha prometido, né, vamos continuar com as videoaulas. Hoje, fixando mais algumas dicas, né, algumas técnicas para poder vocês se saírem bem na resolução dos exercícios. Só para relembrar, né, os exercícios que foram disponibilizados para vocês, né, como guia de estudo, estão divididos em, primeiro, exercícios de história da lógica, né, e a gente fez já algumas videoaulas para ajudar nesse sentido, né, de como estudar para a história da lógica. Exercícios nessa unidade 2, né, lógica 2, exercícios que tentam ajudar vocês a compreenderem, né, o que o Wittgenstein fala lá no Tractatus, né, e exercícios que auxiliem a fazer a interpretação de textos que tenham a ver com história da lógica, textos que sejam importantes para a história da lógica. Então é isso. De certa forma, essa aula mais técnica, né, para compreender a solução de alguns exercícios que nós vamos resolver aqui, é uma espécie de introdução ao final daquela fala que fizemos sobre o Frege, né? Mas também ela vai ajudar vocês, quando estiverem lendo lá o Wittgenstein, a entender a noção de objeto. A noção de objeto e a noção de função. Então a gente meio que parte das mesmas questões que nós formulamos lá no texto do Frege. Então vamos lá, né? A gente já, desde Lógica 1, vem insistindo nessa diferença, né, entre enunciados verifuncionais, que são os enunciados sem quantidade, né, os enunciados declarativos, né, para os quais só nos importa saber se são verdadeiros ou falsos, né, e os enunciados categóricos, que são enunciados que têm alguma relação, né, fazem alguma referência à quantidade, né. Em termos de notação, né, o símbolo que nós usamos para o universal é esse aqui, né, esse A de cabeça para baixo, e esse, tá errado aqui, né, esse E aberto não para a direita, mas para a esquerda. Lá naquela aula sobre o Frege, a gente trabalhou bastante, né, essa notação, né. Então esse X, né, tem o valor de uma variável, né. Esse E aberto para a esquerda, então nós já sabemos que é o quantificador particular. Esse A de cabeça para baixo, então é o quantificador universal. E esse M, né, está fazendo o papel, né, de um símbolo de relação, e ele chama a atenção para a noção de função, né, o lugar vazio, lacuna, que a gente falou bastante na videoaula anterior. Então o Frege teria exemplificado bem essa divisão, né, das categorias fundamentais, né, então do enunciado categórico, né, que seriam as categorias de objeto e de função, né. Então tá aí, quando vocês forem ler lá o Wittgenstein, essa noção de objeto aparece muitas vezes, né. Tá, os outros símbolos que a gente costuma usar, né, o símbolo de negação, que pode aparecer assim ou assim, eu costumo usar essa, né. O símbolo de equivalência que nós vamos usar hoje, né, na verdade a promessa dessa aula hoje era de justamente ensinar vocês a entenderem a equivalência das proposições universais e proposições particulares, para a gente poder desenvolver, né, os expedientes que nos permitem evitar uma interpretação existencial. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo aqui é fornecer para vocês ferramentas para que vocês evitem a interpretação existencial e façam, então, uma interpretação hipotética utilizando o diagrama de Venn. Ora, então, se nós tivermos um enunciado categórico, universal, né, desse tipo, aí, em termos de equivalência, a equivalência resultante será essa, né? Vejam que eu me lembro de ter dito que se assemelha muito à lei de Morgan, né? Então o que vai acontecer? Esse universal, quando você está procurando o equivalente em termos de particular, vai ser negado,
né? E claro, se ele tiver negado, vai ser o contrário, né? Dupla negação. No interior do parênteses, né? Os dois termos que aparecem, né? Esse primeiro termo, claro, não vai aparecer negado, né? Então ele sempre vai continuar como está aqui. O segundo termo, se afirmado, vai aparecer negado. Se negado, vai aparecer afirmado. E claro, né, nós sabemos, eu insisti bastante nisso na videoaula anterior, que quando você passa do universal para o particular, você tem que fazer então a mudança do conectivo, né? Isso foi uma coisa que nós insistimos lá. Ora, se eu quiser fazer o caminho inverso, é claro, se eu tenho a particular, é claro que ela vai aparecer então negada, né? E troquei a quantidade, vai ser universal. E se no interior do parênteses o segundo termo não tiver negado, ele vai aparecer negado junto com a troca do conectivo. Essas são as regras básicas para fazer então a conversão. E claro, né, sabendo fazer isso, você pode evitar a interpretação existencial. Ora, o diagrama de Venn para esse caso é muito simples, porque ele só envolve dois termos. Nós ainda não estamos diante do silogismo aristotélico, né? O que a gente faz é estabelecer uma legenda, então, né, para particular, né, para afirmação particular e para negação particular. Então está aqui a afirmação particular, né, um asterisco, e a negação particular está rachurado, né? Então, se nós fizermos o diagrama de Venn dessa primeira expressão aqui, né, o que nós teremos vai ser isso aqui, né? Se todo x, né, se para todo x eu tenho um h de x que implica m de x, como eu devo interpretar essa fórmula, né? Primeira coisa que eu faço então é converter essa fórmula aqui para uma fórmula existencial, né? Para uma fórmula particular, desculpa. E aí eu passo então para o diagrama de Venn. Ora, quando eu faço essa transformação, eu vou imediatamente ver, né, como usar a legenda. Não existe um x, né, tal que esse x seja h e não seja m, né? Ou seja, todo x é m, né? Então, todo x se h é m. Então veja, essa parte onde existiria só o h é a parte então que nós diríamos vazia. Essa parte está vazia. Se existe um x, ele está todo posto aqui. Ele vai ser não só h, mas também m. Então essa é a maneira, né, mais adequada de entender a dinâmica, né, dessas fórmulas já quantificadas, né, daquilo que a gente chama de enunciados categóricos em uma notação já moderna. Na lista de exercícios, vocês vão ter que saber fazer não só o diagrama de Venn, né, mas a conversão e, claro, né, a simbolização. O mais básico dessa simbolização, né, transformar aquilo que está posto em língua portuguesa para uma notação moderna, né, o mais simples, está posto aqui nesses 4 exercícios, né, que estão lá naquela lista. Então, se eu tiver essa afirmação, nem todo homem é mortal, né, como é que eu faço para colocar essa afirmação numa notação moderna? Veja, né, esse nem é entendido como uma negação, né, esse todo nós já conhecemos, né, que é essa quantidade, né. Nós temos aqui um termo de relação que é o homem e um outro termo de relação que é o imortal. E vejam que esse imortal também corresponderia a não mortal. É o que nós fizemos aqui, né? Nós sabemos que o fundamental é vincular, né, esses termos de relação com uma variável. Então,
em termos de notação moderna, o que nós temos aí é isso aqui, ó. Nem todo, né, ó. Nem todo x. Se esse x for h, então esse x não é m, ou esse x é imortal, né? Então isso aqui, ó, corresponderia a i de x. Para evitar a interpretação existencial, nós então convertemos, né, transformamos essa fórmula em uma forma de valor particular. Quando eu transformo essa fórmula em uma forma particular, nós já sabemos, né, essa negação vai desaparecer, né, e essa outra negação vai desaparecer também, né, aqui. Desapareceram as duas negações aí. E, claro, né, fundamental, eu tenho que trocar o conectivo, né? Deixo de ter a implicação e passo a ter então a conjunção. Então é isso, né? Mudei a quantidade, mudei a negação, né? Mudei a negação e mudei também o conectivo. Pronto, né? Está feita a conversão. Agora que a conversão está feita, quando eu vou para o diagrama de Venn, fica muito evidente que legenda usar, né? Nós já sabíamos, né, que o existe vai corresponder ao asterisco, e nós já sabemos em que região colocar o asterisco, né? Então, se existe um x, né, e esse x é h e esse x é m também, ora, só resta então ao asterisco estar nessa região, nessa intersecção entre h e m. Então está resolvido esse exercício. Lá na lista de exercícios de vocês tem um bastante semelhante com esse, então vocês já podem usar esse exercício como um modelo. Ao final da palestra sobre o introdutório, né, uma super introdução ao Frege, né, o item A dos exercícios que estão ao final diz lá: existe um pássaro que voa. Ah, pronto, né? É exatamente usando essas regras que vocês vão fazer. O B, todo pássaro voa. O C, não existe pássaro que voe. E o D, nem todo pássaro voa. Então, esses 4 exercícios aqui usam exatamente dessas regras de conversão e simbolização, né?